Bem-vindo ao Plantosfera. Plantosfera não é muro, Plantosfera é ponte que une ideias e criam raízes. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, que eu demorei muito para conseguir que ele viesse, mas ele veio. É o Tuxo da Trip, o Arthur. Mostra ele aqui, produção. Ele é um blogueiro de viagem que fala sobre trilhas, lugares para conhecer. Eu achava que era só no Rio Grande do Sul, mas não é, né, Tuxo? Eu sempre mostro tudo que dá aí, assim, tudo que é lugar bonito, tudo que envolve muita natureza, eu tento mostrar para as pessoas, né, oportunizarem, poderem ter esse mesmo prazer de viver a natureza. Então, muitas dicas aqui do Rio Grande do Sul, principalmente, que eu quero fortalecer esse turismo gaúcho, que eu acho que a gente tem uma natureza linda, né, Lu? E pouco valorizada, assim. Às vezes a gente viaja para longe, vê lugares tão bonitos e vê que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem isso e, infelizmente, as pessoas ainda não conhecem. Então, é esse o meu trabalho e também queria te agradecer pelo convite, me sinto lisonjeado de estar aqui. Nossa, é muito bom ter o Tuxo aqui, porque, assim, quem não gostaria de ser um blogueiro, quem já não pensou em ser um blogueiro de natureza, né? De trilhas, de viajar, assim, monetizar fazendo isso. E quando as pessoas veem a gente trabalhando, às vezes assim, na comunicação e algo assim, pensam que a gente vive uma vida boa, muito fácil. Que não tem metas, correria. Eu larguei a enfermagem há 3 anos para viver uma aventura que naquele momento era totalmente incerta, insegura, que eu era concursado, enfermeiro. Você era concursado e largou o concurso. 10 anos de concurso público, larguei para ir viver do turismo e aí as redes sociais se abriram e hoje, graças a Deus, posso dizer que eu vivo um sonho de muito trabalho, não é fácil. Com certeza, responsabilidade, né, no que comunica. Com certeza, vivo de uma maneira muito feliz, em movimento, conhecendo muitos lugares, conhecendo muitas pessoas, mas sempre tentando levar uma mensagem que eu acho que é o que me trouxe até aqui, assim, me sinto lisonjeado com um tema que eu acho que tu vem abordando, a tua ideia é abordar essas questões de consciência e olha que bacana. Eu não conhecia o trabalho do Tuxo. Aliás, eu já devo ter visto antes, assim, mas eu perguntei pro ChatGPT, lista aí, faz uma lista para mim de blogueiros de viagens. Foi assim, tá? Que legal. Que eu quero entrevistar eu quero conversar com um sobre roteiros, viagens, trilhas, né? E aí ele botou aquela listinha assim para mim e eu fui direto no Tuxo da Trip. E aí eu fui e falei assim, Tuxo, tu quer fazer uma entrevista comigo? Vai ser sobre isso, aquilo outro. Aí ele me retorna assim, cara, eu queria há muito tempo falar sobre isso. Eu disse, eu não acredito. Né? Eu venho vindo assim, Lua, eu acho que hoje eu tô com um alcance bem interessante na internet, legal, e cada vez mais aumentando, fruto de muito trabalho, né? Tu trabalha com redes sociais também, tu sabe que às vezes não é fácil a gente conseguir fazer a nossa mensagem ser levada adiante. E eu aprendi a fazer isso. E eu não acho justo, tá, a gente só se utilizar às vezes da internet, se utilizar da natureza para ganhar dinheiro, né? Eu sou guia de turismo, eu levo as pessoas até a natureza, mas o que eu trago de volta? O que eu desperto nas pessoas? É só ir lá, levar as pessoas para caminharem, eu faturar, ganhar dinheiro. E é por isso que tu tá aqui hoje. Exatamente. Pra gente ir mais a fundo, né? Para falar de natureza. Assim, qual é o custo invisível do turismo, né? Qual é a pegada do turismo na natureza, os impactos que a gente deixa, né? Com certeza. Não existe um turismo sem impactos. Tudo que a gente faça hoje gera impacto. E também conscientização, né? Com certeza. Então a gente consegue minimizar esses impactos com atitudes mais conscientes, pensando também nas comunidades locais, né, que ele seja o menos impactante para a natureza possível, né? Que a gente consiga viver em harmonia, né, com todos os seres. Conta pra gente, como que começou a tua história assim, de blogueiro de viagem, de sair, o que te deu, qual foi o estalo? Lu, eu assim, como te disse, eu sou enfermeiro, tá? Eu me formei com 21 anos, 22 anos. Então eu entrei na faculdade com 17 anos, na faculdade de enfermagem. Meu irmão meu irmão estava na enfermagem também. Eu sempre sonhei em fazer educação física, algo com o corpo, assim. Aí na época que eu fui fazer o vestibular, não tinha vestibular. Fui na UFPEL, e aí era vestibular de meio de ano e não tinha. E aí cara, o que eu vou fazer agora? Eu sempre gostei de natureza. Fui ver biologia, fui ver geografia, fui ver coisas assim, mas aí eu lia que o salário era ruim. Tudo a gente pensa no dinheiro, principalmente quando a gente é novo. Né? Então, a formação da gente é baseada no que vai me render mais. Mais com 17 anos, né? Com os pais falando. Engraçado que a gente quase sempre desvia dessa primeira formação, né? Eu desviei, eu não fiquei trabalhando na minha primeira formação e nem tu, pelo jeito, né? E assim, o que nos fez mudar? O propósito, propósito que consciência, a gente sente. A consciência. Mas nem todos têm isso. Não né? tem, porque a consciência a gente só consegue quando a gente busca.
Então, nós Quando que... tem uma falta, tu Falta. tá ali trabalhando no dia a dia, tá recebendo o teu dinheiro, mas tem uma falta, Não faz né? sentido, né? Tu começa a fazer aquilo, mas tá, isso que eu ofereço para as pessoas, transforma as pessoas... No que ajuda aquilo, né? Tu te sente realizado. Chegou um momento que eu estava na enfermagem que eu pensei, cara, eu estou aqui ocupando num cargo muito importante. Eu era coordenador, gestor de equipe, num cargo Concursado, né? Concursado, líder de uma equipe em que eu tinha uma responsabilidade altíssima. Ser enfermeiro é uma responsabilidade muito grande, gerir pessoas é uma responsabilidade muito grande, e eu fazia aquilo sem prazer, né? Sem organização, eu já não tinha estímulo, sendo que eu já tinha encontrado na natureza um caminho, e aí eu pensei, não, tá tudo errado, eu não posso estar aqui só por dinheiro. Não faz sentido para mim. Então foi quando eu resolvi ir para algo que me movimentasse naquele momento financeiramente. Não tinha nenhuma perspectiva. Aí tu saiu direto da enfermagem? Não, acho que eu me fugi um pouquinho do assunto ali. Quando eu estava com 17 anos, e aí eu não tinha, naquela época, educador físico que eu queria, biologia, geografia, essas coisas não me davam bom dinheiro. E eu fiz o vestibular por fazer para enfermagem. E passei de primeira na federal. E aí era óbvio que com 17, 18 anos eu ia ficar estudando mais. Eu não, só queria sair de casa e morar sozinho. Como qualquer cara de 18 anos, sair da casa dos pais. E aí eu fiz a faculdade sempre sem consciência. Eu só fazia no automático. Eu ia pra aula, passava nas provas, decorava, passava. Muitos anos se passaram. E a gente inconsciente, que é o que a gente faz todos os dias, sem pensar, bom, isso faz sentido pra mim? Não faz. Enfim, me formei, fiz residência em saúde mental aqui no Hospital de Clínicas. Tá? Saúde mental. Saúde mental. Nossa, comecei a trabalhar interessante, né? Comecei a trabalhar com psiquiatria, então a internação aqui no Quarto Norte, por exemplo, do Clínica, são casos muitíssimo graves, vindos do Brasil inteiro. Então, esquizofrenia num grau absurdo, tá? Ali, na época, ainda tinha o eletroconvulsoterapia, que é o ECT, o eletrochoque. Em que ano foi isso? Isso foi 2014. Não faz muito. 2014 ainda tinha eletrochoque. E se duvidar ainda tem, tá? Tratamento. Existem, e não, assim, ó, e nem o assunto, assim, ele ainda, existem alguns benefícios cientificamente, conforme. Mas que loucura, mas foi algo que começou a me impactar. Então, na saúde, eu comecei a ver que eu não queria trabalhar com doença. Né? Eu precisava, sempre fui um cara muito alegre, conversador, e na saúde eu não tinha muito espaço para ser quem eu era. Aí surgiu uma oportunidade, eu fui morar na Irlanda, e na Irlanda o mundo se abriu assim para mim, que eu comecei a ter contato com outras culturas, né, com outros tipos de geografia, né? Eu viajei, fui para o Marrocos, eu fui para a Noruega, eu conheci um outro mundo que quando eu voltei eu pensei, meu Deus, isso. Mas aí tu já não estava mais no hospital? Ainda estava. Foi umas férias, então? Não, foi um chute de balde. Quando eu comecei a trabalhar na psiquiatria, acabei a residência, eu estava meio pirado, passei num concurso para a Prefeitura de Porto Alegre, estava passado, sabia que podia me chamar a qualquer momento. Eu falei, cara, é a oportunidade de pedir demissão do hospital que eu estava e sabia, daqui 1, 2 anos vão me chamar para o concurso, porque eu passei numa posição muito boa. Então eu falei, vou viajar agora, vou chutar o pau da barraca, vendi tudo e fui. Sabia que quando eu voltasse ia ter o concurso, tinha aquela segurança. E aí fui, chutei o pau da barraca, vendi tudo que eu tinha e fui passar um ano na Irlanda. E aí quando eu voltei trabalhando como enfermeiro novamente, com as férias de 30 dias no final do ano, e aí eu comecei a pensar, meu Deus, não quero isso pra mim. Uma vida não pode ser trabalhar 11 meses, ter 12 meses, né, no ano e só tu viver, que pra mim, trabalhar daquele jeito não era uma vida. Tu começar a segunda-feira já sonhando pela sexta. Exato. Tipo, tu tá sonhando que o tempo passe mais rápido, e se o tempo passa mais rápido, eu tô morrendo, é menos tempo que eu tenho de vida. E a viagem à natureza, e aí como conhecer novas culturas. Como é que teus pais reagiram isso, essa transformação? Sabe como é. É uma coisa meio hippie, né? Com eu fui considerada hippie muito tempo, assim, na família. Hoje minha família me entende, hoje minha família me apoia, mas durante muito tempo, principalmente porque... Quando começa a dar certo, óbvio, aí a família... Aí tu vira o artista da família, exato, né? Mas até dar certo, tu é um marginal. Exatamente essa. Não é isso aí, assim. Eu fiquei... Desde que eu voltei da Irlanda, em 2017... E eu só fui largar a enfermagem total em 2023, 2024. Recente. Tá? Então, nesse processo todo, eu fiquei trabalhando um pouco... Aí o turismo começou a aparecer na minha vida, eu comecei a visitar... Na pandemia foi o auge de tudo pra mim, tá, Lu? Na pandemia eu peguei pra todo mundo. Eu sou filho da pandemia, eu brinco, tá? Foi essa grande virada de chave, tá? A Irlanda foi um grande período pra mim. Foi uma escola. Foi o que me abriu, o leque pro mundo, assim... de perceber que a vida era mais do que eu vivia, tá? E aí a pandemia me fez cair na realidade, porque era um momento que eu estava com 2 trabalhos, eu ganhava super bem, estava ganhando aí uns
10, 11 mil reais por mês, porque para um universo da enfermagem isso não existe. Tipo, eu ganhava super bem, mas Realmente. hoje em dia o enfermeiro ganha 3 mil reais. Eu tava com 2 trabalhos, trabalhando muito, trabalhava quase 16 horas por dia. E quando eu me dei conta, eu, cara, não vivia, né? Eu chegava em casa às 10 horas da noite, saía às 6 horas da manhã. E só vivendo e vivendo. Comprei carro, mobiliando apartamento, cada vez... Tem a roda dos ratos, já ouviu falar? Cada vez tu ganhando mais, cada vez tu gastando mais e tu fica aquilo. E até que chegou um momento, eu terminei um relacionamento que não fazia sentido. Aí eu tive uma experiência com a ayahuasca. E aí eu comecei a perceber a vida diferente. Opa, tá tudo errado. Aí chutei o pau da barraca, pedi demissão em um trabalho. Comecei cada vez mais pra natureza, sozinho, porque eu era um cara das festas, era da noite, era da rave, era da noite, era daquele jeito. Daqui a um pouco, meus amigos eram esses. E eu percebi, cara, eu tenho que deixar essa galera pra trás. Assim, eu preciso começar a viver o que me chama atenção. E aí comecei a fazer trilha sozinho, comecei pra cachoeira, comecei a postar foto. Nisso as pessoas me pediam, onde é que é? Eu mandava localização, daqui a um pouco... mas eu vou pra cachoeira, querem ir comigo? Tem 4 lugares no meu carro. Aí cobrava um pouquinho de cada pra pagar... a gasolina para pagar a lavagem. E daqui um pouquinho comecei a me conectar com pessoas na rede social que também faziam isso. Daqui um pouco eu organizei uma van. Daqui um pouco eu já tinha uma comunidade que queria ir comigo. Fluiu redondinho, naturalmente. Natural. Assim. Aí quando chegou o momento que eu vi, opa, a enfermagem não é para mim, realmente isso aqui não é mais o que eu quero. Porque chegou um momento que eu não conseguia botar energia na enfermagem. E não botava energia. E não focava no teu novo projeto, né? E aí chegou um momento que eu falei, não, então eu vou me preparar. Foi o momento final ali, que eu acho que foi de 2022, 2023. Eu falei, vou fazer os cursos de guia, e aí vou fazer curso de guia de turismo, e aí eu me capacitei, de fato, para ter os certificados, ter os registros, que até então chegou a oportunidade de eu largar a enfermagem total. Nossa. Tô arrependido? Claro que não! Só de não ter feito antes. Tu, Juí, qual foi, assim, a viagem que mais te transformou como ser humano, assim? Trouxe uma revolução interna? Eu diria, assim, eu não sei se um lugar específico, tá, Lu? Mas o intercâmbio pra Irlanda me oportunizou muitas coisas. Foi assim. Essa, né? Foi que te transformou, né? Assim, quando eu tava na Irlanda, eu viajei pra vários lugares que me marcaram muito. Mas por que essa viagem te transformou tanto? Porque, assim, eu tava com uma vida totalmente estabilizada aqui, tá? Era uma vida que eu tava começando a ganhar um certo dinheiro, que eu nunca tive na minha vida, assim, a gente teve tive toda uma infância, assim, nunca passei necessidade, mas também nunca tivemos a mais, tá? Era sempre tudo muito contadinho, queria tal coisa, sonhava tal coisa, não tinha condições, então, para comprar uma coisa aqui, tinha que deixar de ter aqui, sempre foi muito controlado. Então, foi um momento que, cara, eu tava com o meu carro, tava com o meu apartamento mobiliado, tava organizadinho, tava indo para aquele rumo normal que todo mundo quer ir. E eu vendi tudo e fui pra Irlanda. Tava num relacionamento, inclusive, morava com uma pessoa. E, assim, a gente deu uma pausa. Eu tava bem com essa pessoa. E dei uma pausa naquilo pra viver algo completamente diferente. Poucas pessoas têm coragem disso. Né? Naquele momento foi uma coisa de muito sofrimento, assim, porque eu... Sabe? Meu Deus, tu te desfez, na verdade. Me desfez de tudo que eu tinha naquele momento. Te desintegrou pra renascer de novo, Exatamente. né? E eu não tinha certeza se aquilo era o que eu queria, mas ao mesmo tempo queria. Não falava uma palavra em inglês. Então eu fui pra lá e... Muita coragem. Qual é o signo? Eu sou peixe. Pisciano, fui falar peixe, esse é o meu TDAH, é um bom pisciano. Eu sou peixe, sou 4 de março. Então me diz uma coisa, assim, agora vamos falar sobre os turistas, né? Existe turista de tudo que é jeito, de tudo que é forma, mas existe como a gente fazer turismo e sem deixar impactos, assim, ou os turistas, quando tu leva os turistas para a natureza, eles deixam latinha, como é que é? Tu tem que explicar, eles têm a consciência, não tem? Dá uma explicada nisso. Lu, assim, eu acho que isso é um grande papel dos guias de turismo, tá? Dos guias de turismo e dos condutores de trilha, porque existe uma diferença, tá? Os guias de turismo são essas pessoas que vão dentro do ônibus e às vezes vai daqui a Gramado, né? É um turismo um pouquinho mais de cidades, históricos, tá? E tem os líderes, os condutores de turismo de aventura, que são os que te levam para a natureza. Então, são capacitações diferentes, são conhecimentos diferentes. Então, quando é para a natureza, são muitas essas questões dos líderes e acho que a gente tem um grande papel nisso, tá? De criar essa consciência nas pessoas. Então, quando a gente está guiando ali as pessoas, a gente não tem um papel só de mostrar o caminho, mas a gente tem um papel de abrir os olhos para tudo que está acontecendo.
Então tu conta uma história, tu conta se é pampa, se é savana, vai contando tudo ali. Exato. E não só para essa parte técnica, tá? Acho que tem toda essa questão de... Tu é bem preparado para explicar tudo ali dos lugares. Eu vou dizer assim, ó, como eu sou enfermeiro, não sou biólogo, às vezes eu tenho dificuldades. Algumas coisas eu já venho aprendendo, tá? Com o tempo, sobre animais, sobre biologia, sobre plantas, mas é um conhecimento que eu ainda não tenho, que eu venho adquirindo, mas eu acho que o principal nem é esse, tá? Eu acho que o principal é tu fazer as pessoas estarem atentos às coisas que acontecem ali, aos sentimentos, às emoções, a essa conexão com o momento presente. Então, de elas entenderem que a gente faz parte daquilo ali. A gente não tá... O lema da minha agência é: nós não visitamos a natureza, nós somos a natureza. Então, as pessoas que vão, elas já são bem conscientes, assim, elas não... Tem de tudo. Tem pessoas que já vão procurar aquilo porque já se identificam, mas tem pessoas que muitas vezes chegam pelo instagramável. Tá? Tem pessoas... tem a questão do instagramável. Óbvio, tem as pessoas que vão pela fotinho do nascer, pela fotinho da cachoeira. E eu vejo uma grande oportunidade da gente, por isso que eu digo que o guia ali, se ele for só levar essa pessoa até a cachoeira, e ele não tiver essa troca, esse ensinamento, essa condução... Não vai ter transformação. Exatamente. Então eu vejo como uma oportunidade de uma transformação, nós que conduzimos essas pessoas para a natureza. Então a gente tem de tudo. A gente tem o cara que vai chegar lá e vai tacar a casca de banana. Todo mundo acha que é normal deixar a casca de fruta na trilha. E eu sempre dou essa orientação. A gente está numa trilha com o nascer do sol, a gente está no alto mas é orgânico. Exato. A gente está no alto da montanha, lá no Pico Paraná, por exemplo. Tá? Come cada um, por dia passam 150 pessoas. Cada um come uma maçã e uma banana e joga no alto da montanha. Fez cocô na montanha, é orgânico e deixa... E o cigarro não vai fumante? É uma das coisas que... É engraçado que parece assim, as pessoas quanto mais não cuidam do seu corpo e da sua saúde... Mais não cuidam do meio ambiente Exatamente. também. Porque o que a gente encontra é pacote de bolachinha, cerveja, muita cerveja, bituca de cigarro, energético, refrigerante. É só o que a gente encontra. Sim. Não, e se a gente for por esse lado, assim, ó, a gente tem diversos roteiros de viagens, eu praticamente acho que quase todos, né? Que tem muita exploração, não só ambiental, mas animal também, né, Tuxo? Foi um dos motivos que eu te trouxe aqui pra gente falar sobre isso também, né? Com certeza, Lu. Eu tava pensando, o dia que tu me convidou, eu comecei a parar pra pensar assim, quais foram os lugares que eu vi, Eu quero muito saber disso. Eu teve um lugar que eu fui, assim, que foi uma das grandes viagens, das viagens transformadoras que eu fui, foi pra Tailândia. E a gente tem... Todo mundo que vai pra Tailândia, tu vê fotos com os elefantes. Os elefantes. Aquela região, né, na Ásia ali, muito... Laos, Vietnã, tem a questão com... Conta pra nós, assim, tu chega lá, eles te chamam pra fazer turismo com os elefantes, pra sentar nos elefantes, como é que é aquilo? É uma rota, né? Quando tu vai pra Tailândia, por exemplo... é uma rota. Tem as ilhas que tu vai, são passeios oferecidos. Assim como tem o passeio da Cascata do Caracol em Canela, tu vai lá e tem um passeio com os elefantes. Olha aí, não sabia. Tá? Só que assim, existem várias instituições, né? Vários lugares que oferecem esses passeios. Aí tem uns que tu toma um banho com elefante, fazem carinho e não sei o quê. E eles são acorrentados nos pés, assim. E assim, aí eu vou te trazer a experiência do que eu fui. O que eu fui, por exemplo, não era esse que toma um banho com os elefantes e tal. Eu fui em 2017, faz 10 anos. Tá? O que eu fui, cara, foi uma experiência que eu nunca postei uma foto, porque eu sinto vergonha. Sim. Porque eu fui num lugar que, claramente, os bichos, assim, eu não vi eles, naquele momento, serem maltratados. Claro. Mas... pela energia do animal, pelo jeito que eu vi eles ali, assim, tu vê que um animal, cara, nos olhos, um olho de tristeza, assim, Tu viu o olho de tristeza? Cara, uns animais, assim, deprimidos, que naquele momento eu não tinha nem consciência, tá? Andei, fiz o passeio. Não, claro, a consciência, ela nasce com o tempo das conversas, é por isso, exatamente, que a gente tá aqui, para falar um pouquinho, né, porque ninguém para pensar, as pessoas têm vontade de ir pro Egito, e aí vai ter os camelos lá, né? Eles vão colocar as malas em cima dos camelos. Outro passeio que eu fiz também foi mais ou menos na mesma época, que foi na época que eu estava na Irlanda, e foi pro Marrocos, né? No deserto do Saara também. Era os camelos? Camelos. Como é que eles colocam as malas em cima dos camelos? Carregam todos os pesos, né? E eu entendo, assim, Lu, que a gente tem uma cultura, tá? A gente vai ver na evolução da sociedade, os animais... Sempre foram usados, né? De alguma forma, como ferramenta. De alguma ferramenta. E aí, se a gente for parar pra conversar, a gente precisa de 5 horas. Se a gente for falar sobre o ego do homem de querer controlar tudo, né? De ter no seu domínio. Então eu entendo, assim, que os animais fizeram parte da evolução da sociedade, ajudando e auxiliando no trabalho, braçal, várias coisas. Mas... qual é o cuidado com esse animal que é utilizado? Porque existe, tenho certeza que existem lugares que se utilizam
dos animais, né, nesse trabalho em conjunto, mas que existe uma harmonia de cuidado com o bicho. Será? Mas assim, por exemplo, como é que eu posso te trazer uma pequena família produtora, talvez que tenha uma vaquinha que dá o leite, que ela vai lá e tira de forma manual e cuida daquela vaquinha. Eu não vejo isso no mesmo grau de exploração que... De perversidade. Que com uma produção industrial. Acho que existe essa relação. É possível... O que me impacta muito hoje em dia é ver que as pessoas têm acesso à consciência, à conscientização, né? Tudo que rola na internet. E mesmo assim, elas não se importam. Tem aí produção. Tem um caso aí da Virgínia, que é aquela influência. Pra mim, ela não dá uma bola dentro, é só bola fora. Nenhum aspecto. Essa não é a Virgínia, essa sou eu, mas podem me seguir lá, ó. Podem seguir ali. Tem aí produção. Pedi Virgínia, ele botou eu, tu viu? Ele tá querendo me divulgar. Gente, a Virgínia, ó, ela foi fazer um turismo, que todo mundo faz isso aqui, acho que é onde que é, ali na Argentina, enfim, ela bateu foto com diversos animais, né? Com 50 milhões de seguidores. Então a Virgínia pousou aí do lado de uma leoa, dá pra ver claramente que a leoa tá prostrada, deprimida, que nem tu falou. E esses animais estavam chapados. Dopados, né? Os animais não se comportam desse jeito. É a girafa, ó, ela abraçando a girafa e dando alguma coisa para comer ali para a girafa. Né? E assim, ela é uma influenciadora aí com gorila. Uma desinfluenciadora, Virgínia, né? Porque, além de divulgar bets, que tu falou esses dias... Vamos lá, Tuxo, fala sobre a Virgínia. Aquele recorte que a gente gosta, quer pegar. Já fala dessa situação aqui também. Eu, recentemente, fiz um conteúdo falando sobre as bets. A Virgínia... Parece que a Virgínia tá presente em todos os... A Virgínia tá em tudo, gente. Tudo que não presta, a Virgínia tá. Tudo que tem de ruim... cafezinho? Eu aceito. Tudo que tem de ruim com... Né, se utilizando da imagem influenciador, parece que a Virgínia tá ali. É incrível, né? De divulgar bets e isso é uma vergonha. É uma vergonha. Eu acho que existir hoje em dia ainda um zoológico é uma vergonha. Mas por que a gente está dizendo que isso aqui é uma vergonha? Gente, porque claramente esses animais não deveriam estar aqui. Esses animais deveriam estar na natureza. Que nem o Tuxo falou, os elefantes que estavam lá na Indonésia? Na Tailândia. Na Tailândia, eles são sequestrados. Eu vi eles domando os elefantes, que os elefantes não querem estar ali. É paulada, assim, batem muito neles para eles ficarem quietinhos. Tu imagina um animal de mais de 1 tonelada, gigantesco, que derruba uma árvore. Ficar quietinho, assim. O que ele não passou? O que ele não passa? Um tigre, que seja. Um tigre. Não, só dopado, né? Cara, é inacreditável. E aí uma pessoa pagar para ir visitar um animal que está enjaulado completamente, aí uma influenciadora com mais de 50 milhões de seguidores. Eu vi que soube que eles tiram as unhas também. Cara, é como ter um peixe num aquário, assim, são coisas que... Aquário é outra atrocidade também, né? Que eu fiz também, que nem dizer. Eu gostava, eu tinha paixão de ir ver o Flipper, que já morreu, que era um golfinho, que ficava aí fazendo pirotecnias no aquário, as pessoas montavam nele, tinha uma baleia também, eu não me lembro o nome da baleia, era uma orca. E as pessoas viajam ainda para casais. Estados Unidos, os grandes aquários. Para bater foto com um golfinho. Tipo, cara, são animais que poderiam estar na natureza e aí a gente entra no assunto do ego de novo, puramente, né, para nos servirem, né, para a gente ter contato, para a gente passar a mão, para a gente poder mostrar que a gente foi visitar. Então, falta empatia, falta compaixão de a gente se imaginar, cara, é um ser vivo. A gente sabe que os animais, eles não têm consciência, mas eles sentem medo, eles sentem dor, eles sentem tudo. São assim. sencientes. Sencientes, essa é a palavra que estava me fugindo. E aí a gente vê um caso... Cara, a gente como Tuxo, me diz aqui, isso é luxo ou isso é cafona? Cafoníssima, né? Cafoníssima. Aquelas pessoas casam, fazem aquelas viagens, casamentos assim, né, cinematográficos, aí vão lá bater foto em Punta del Cana lá com um golfinho. É muito cafona, isso não é álbum de viagem. E a gente se pergunta quem é que segue, cara? Quem segue uma pessoa, assim, quem são os nossos ídolos, sabe? Porque quando a gente bota o botão de seguir pra uma pessoa, a gente deixa uma mensagem que a gente admira. Que a gente apoia. Quer mais pessoas. E que ela fique rica, porque tá dando engajamento, visibilidade. Dá pro Tuxo, dá pra Lupires, pô. Vai dar pra Virgínia. Tá roubando sua bet aí, roubando dinheiro com bet.
Porque claramente, cara, se a gente for ver as fotos, eu tenho algumas fotos de alguns lugares aqui no Brasil, tá? O ano passado eu passei no Maranhão, agora eu tô indo, inclusive, pro Maranhão, e aí, lá em Barreirinhas, que é onde inicia a travessia dos Lençóis Maranhenses, eles levam um touro pro calçadão, que, sério, o touro... Olha, te dizer que o touro é quase da metade dessa cortina, tá? Um touro gigantesco, e o cara fica... Pra que serve o touro? Pra tirar foto. O cara leva o touro pro calçadão, bota uma fantasia ridícula no touro pra chamar atenção, para as pessoas pararem do lado do touro e tirarem uma fotinho. Nesse calçadão é um estresse absurdo, porque é muita gente passando, a gente e gritando. O touro quietinho? E o touro fica quieto, mas o que esse touro... Não, quando fica quieto, você não precisa nem saber que a gente já tá falando que o touro ou apanhou, ou tá chapado, sedado, tá alguma coisa assim, tá sedado. Sim, foi castrado... E castrado, tu pensa naquela castração a seco, assim, né? Então, assim, um touro absolutamente gigante que a gente sabe que se ele tivesse num minimamente natural, ele não estaria daquele jeito. E só que as pessoas passam ali e pagam e mandam pix, sabe? Pra satisfazer o quê? Ah, fui pro Maranhão e tirei foto com esse touro. Tipo... E também os burrinhos lá do Exato, tem fotos também, lá no né? Nordeste também, assim, geralmente eu... Claramente triste aqueles bichinhos. Eu tenho umas fotos, assim, que tu vê, cara, o bicho tá totalmente deprimido, assim, né? Carregando coisas para mercado, sabe? Se utilizam muito, assim. Então a gente vê ainda, por mais que acho que no Rio Grande do Sul agora já tem uma proibição, não sei se em alguns municípios das charretes, a gente vê, né, cara, os bichos aí na BR, carregando charretes pesadíssimas, muitas vezes animais que não são bem alimentados, né? Não estão bem hidratados, não recebem alimentação e medicamentos. O ideal quando a pessoa faz turismo mesmo é não bater foto com animais que estejam ali, que tenha que dar pix para chegar perto deles, né? Se tiver um animal, fotografa, mas de longe, um animal livre na natureza, né? É que são turismos diferentes, né? Esse turismo de observação, que a gente vai e vê o animal no seu habitat natural... é um tipo de turismo, né? A gente tá vendo as coisas em harmonia. Agora, a partir do momento que alguém está ganhando, né? Existe uma... Porque tá claro, né? Não tem como a pessoa não ver que aquilo é uma exploração. E aí os safaris, hein? Tem aí algum vídeo, produção de safari? Tinha um vídeo aqui de safari, aqui, ó. Bota esse vídeo aí pra gente ver. É um elefantinho, filhote, que ele começa a assustar os turistas, né? Ele tenta, porque é uma fofura, né? Exato. Tenta assustar ali os turistas e a mãe dele vem e tira ele dali. Vai, já assustou. Gostoso. E aí os safaris, assim, o que tu acha dos safaris? Vale a pena fazer safari? É exploração animal? Eu nunca fiz, assim, um safari, tá, nesses ambientes, Lu, mas eu vejo ele como muito menos pior que um zoológico, né? Eu sei que às vezes existem alguns ambientes montados, tá? Existem muitos ambientes montados que muitas das vezes os canais, Discovery, não sei o que, eles criam como se fosse um ambiente selvagem, na real não são animais selvagens, são utilizados. Mas também sei que tem safaris que realmente... São mais sérios, respeito. Tipo, eles só estão passando de carro numa via em um local selvagem. Tanto é que às vezes acontecem alguns ataques porque tu vê que aqueles animais não são... Só que se acontecer os ataques ali, os animais é que vão dançar, né? Com Esse certeza, aí é um problema, que eu penso assim. Se a mamãe ali resolve vir pra cima desse jipe aqui, que ele não é fechado... Será que não tem alguém com um rifle ali, Exato, quem vai dançar é a mamãe e o elefantinho. Nunca vai ser o ser humano, né? E quem somos os conscientes? Pois né? Quem deveríamos ser os conscientes? O certo mesmo deixa os bichos lá, né? Deixa eles quietos, não vão chegar perto. E aí tu falou uma coisa muito importante, Zulu, né? Cara, a gente precisa querer melhorar, a gente precisa querer entender. Hoje já existem as ferramentas que mostram o que é certo e o que é errado, o que é bom e o mal. Assim, a gente sabe que o certo e o errado é muito uma questão de concepção, de histórias assim que a gente viveu, mas a gente sabe hoje o que uma linha de conduta que a gente deve seguir, assim, né, de humanização, de consciência. A gente sabe que a gente deve seguir, a gente só não melhora se a gente não quiser. Tem pessoas que não querem aprender, não querem melhorar, porque é mais fácil eu seguir na zona de conforto, seguir do jeito que a gente está acostumado. Que nem eu penso assim, o casaco de pele. 1900 e... Vamos botar pouco tempo aí. As pessoas usavam muito casaco de pele como se fosse uma coisa
elegante, chique, quem tivesse o maior casaco de pele. E hoje a gente já sabe, né, que pele é feito de exploração animal, as pessoas não usam. Então, eu acredito que com o tempo e com um trabalho que nem o teu, com o meu, com a conscientização, as pessoas vão parar para enxergar que tem exploração animal no turismo, no turismo que envolve aquários, visitas com animais, tipo... A Virgínia fez aí, esses que tu viu na... por exemplo, tu usaste o exemplo das roupas. Cara, existem coisas sintéticas que são similares. Eu tô com uma jaqueta de couro sintética. Sim, exato. Existem coisas que são similares, mas que a gente consegue fazer consumo mais consciente. Tipo, por exemplo, antes a gente entrou no assunto da carne, existem coisas que não existem, assim... É natural da evolução da sociedade, mas que a gente consegue fazer de uma maneira consciente e minimamente, que nem a gente falou, não ter agressão. Existe uma agressão, sempre vai ter um impacto, mas como a gente reduzir esse impacto que a gente gera, esse nosso consumo? Se cada pessoa tivesse consciência de diminuir o consumo pouco a pouco e também exigir das empresas, né, das indústrias que tivessem mais cuidado com o meio ambiente. Como tu falou, você tem uma empresa de turismo e ali tu explica tudo que não é para deixar bituca de cigarro. Tem uma responsabilidade ambiental. Nem todas as empresas hoje têm uma responsabilidade ambiental. E quando tem, ainda é co-washing que chama, né? Que é um selo verde, assim, que não tem uma responsabilidade real com o meio ambiente. A gente está fazendo uma ação aqui, Lu, não sei se chegasse a ver na internet, assim, a gente já fez 2 grandes ações do É Bom Tá Limpo, né? Tem o meu bordão que é Bom Tá Vivo e a gente fez o É Bom Tá Limpo, onde a gente está indo na orla recolher lixo. Olha. A gente já fez 2 ações. Na última a gente teve que ter a ajuda do poder público. Foi uma caçamba de lixo. A gente recolheu ali uma caçamba inteirinha. Eles levaram e a gente recolheu mais lixo. Assim, não tenho noção assim, de quantas toneladas foram, mas acho que umas 5, 6, pelo que eles falaram, que em cima da carreta iam 4 e a gente recolheu mais um pouco. E a quantidade de lixo absurda. E assim, a gente coletou lixo durante 4 horas. A gente, no espaço de 150 metros, a gente tirou muito lixo. E continuou muito lixo ali. A gente ia cavando e lixo. E a gente vê que é um lixo que não é só daqui de Porto Alegre. Não é o lixo das pessoas que deixam ali na margem. É lixo que vem das enchentes. É lixo... Não, isso é uma coisa legal de falar, porque quando dá enchente, culpa somente o prefeito, que tem culpa, o governador, que tem culpa, mas haja lixo no ambiente, né? É coletivo, sabe? Esse problema... é consciência, é isso que tu fala, assim, eu acho que esse teu podcast é muito legal, porque é sobre consciência. Hoje a gente tá falando sobre o turismo de animais, mas o assunto... Responsabilidade ética em geral, a ética, a conscientização em geral com o planeta, com tudo. Tudo, a consciência é um guarda-chuva, né? Quando a gente não tem consciência... Não é só uma coisa, todos os problemas começam. Então, assim, tem o poder público, tem o governador, mas também tem as empresas que querem lucrar mais e se utilizam de materiais que não são tão recicláveis. Existem as pessoas que não são conscientes e não jogam lixo no chão. Então, cara, os atos de inconsciência de cada um se somam e vira tudo isso que a gente está vendo. E quando a gente está falando de consciência, isso é uma coisa que eu tenho muito no meu perfil. Eu digo que meu perfil não cresce, porque o meu perfil sempre é um perfil que puxa um pouquinho a orelha. As pessoas não querem puxar a orelha, as pessoas querem se divertir, querem dançar, querem... Dá chapuletada. Eu tô sempre ali dando uma puxadinha de orelha, quem é que vai seguir, né? As pessoas preferem não, é isso que eu digo, elas preferem não ouvir, porque se elas ouvem... Opa, ela tá dizendo que jogar lixo no chão é errado. Ela tá dizendo que isso é errado. É cochata. Eu faço isso, eu não vou ouvir pra ficar... né, me culpando, e é mais fácil eu continuar sendo... E tu sabe que as pessoas, antes, eu era loira, né? Agora eu não tô tão loira. Elas pegavam muito pela minha aparência. Então, mulher, eu acho que mulher mais ainda, né? Eles vêm assim, mas tu é loira, o que tu quer? Eu sou loira, eu sou perua, eu sou não sei o quê, o que eu quero defendendo a natureza? Eles têm... Não, é que na concepção deles, assim, tu tem que ser uma pessoa hippie, morar no meio do mato, porque senão tu já usa, já explora a natureza com o teu iPhone, com o teu celular, com a tua rede social. É aquilo que tu falou do besouro, assim, sabe? Tipo, se tu defende besouro, então tu não pode comer, tu não pode... Fala um pouquinho sobre isso. Eu tava brincando, tava comentando antes aqui pra Lu, gente, eu fiz um conteúdo esses dias sobre... Tinha um marimbondo voando dentro de uma hospedagem que a gente tava, e a gente foi lá com cuidado e tirou o marimbondo e levou ele para a natureza, entregou ele de volta. E eu fiz um conteúdo filmando sobre isso, né? E eu tinha ouvido num podcast da Monja Coen, que é sensacional, e ela sempre trazendo essa questão da consciência e da gente não diferenciar os seres. A gente tem esses bichos que são mais próximos da gente, os pets aqui no Brasil, né? Cachorro, gato, tudo é muito querido, mas a gente tá fofinhos, né? São fofinhos e a gente tá cagando pros outros animais, né?
A gente vê isso aqui com os bois, né? Com o bovino, o churrasco pode aqui, mas aí na Índia a vaca é sagrado. Então, cada local tem a sua cultura e a gente tem a mania de diferenciar isso. E todos... na China comem cães, gatos. Morcego? Não, e daí falo mal, né? Vem aquele... Mas é por isso que viajar expande tanto. É a cultura. É a cultura. Cada lugar vai ter o seu animal sagrado e vai ter o seu tipo de alimentação. Então, o problema não é esse, assim. E aí vieram me julgar ali, porque então se tu não matou o marimbondo e o churrasco, o que tu faz? Eu ainda como carne. Quero um dia deixar de parar, porque eu acredito que Deixar de parar, não? Deixar de parar, eu quero... corta esse recorte. Quero deixar de comer, quero parar, porque eu acredito que tem um papel fundamental na questão da preservação. Enfim, é um assunto para outro momento. E também porque se um dia tu vê um boi, que nem eu vi, sério, se tu vê um boizinho assim, e ele te lamber, te der uma lambida com uma maçã na tua mão. Não, é incrível. E assim, se a gente for olhar, eu olho muitas coisas, porque eu tô me preparando para isso. Eu já olhei coisas bizarras sobre isso, tá? Muitos documentários, Seaspiracy, Cowspiracy, tem... Olha, ele é bem preparado. Não, cara, se a gente... Quem vê aquilo ali e é humano, cara, tu tá se cobrando, se julgando. Eu hoje em dia ainda como carne e quando eu como eu penso, puta merda, cara, eu quero parar, eu vou parar. Então já reduzi muito, já é um consumo mais consciente, mas isso não significa que, porque eu como carne, eu posso matar todos os animais. Exatamente. Que é a questão que eu digo, as pessoas ofendem, não, tu é loira, tu tá aí com uma roupa não sei o quê, tu tá com unha sintética, não tô. Então, se tu quer defender a natureza, vai lá comer só mato, viver no meio do mato e ser uma pessoa completamente desconectada. Não, exatamente, eu quero tecnologia, eu sei dos impactos da IA, da tecnologia, mas a gente tem que lutar para ter um mundo mais consciente, né? Mas eu acho que isso que as pessoas elas fazem para tirar a responsabilidade delas, né? Eu acho que é o ego, assim, para ela tentar culpar, para ela se sentir mais tranquila, porque assim, as pessoas que fazem coisas erradas hoje, assim, não vou dizer erradas, mas as pessoas que ainda continuam perpetuando comportamentos, né, que hoje a gente sabe que não são mais adequados, elas tentam se justificar te acusando. Acho que é isso. Assim. Né? Então, assim, para elas estão no tapa-olho, ou então elas preferem continuar ainda a ver o problema dos outros. É mais fácil olhar para o que tu faz de errado. Ela devolve para ti a bola, né? É assim. mais fácil olhar para o que tu faz de errado e não o que eu faço de errado. Tá com fome? Jejum. Ter um convidado assim e não trazer nada pro convidado comer uma coisa muito deselegante Tô da minha com fome. parte. E eu já tô sabendo que é muito bom esse... Eu queria muito te dar uma coisinha pra tu comer. Chegou. Olha, eu gosto que eu tenho superpoderes. Eu penso assim, vou trazer uma coisa pro meu convidado. E aí chega aqui. E eu tô com delícias. Fome, tá? Vamos ver o que chegou pra Olha gente. Aí. Coloca aqui, produção. Aqui não tá dando pra ver. Aqui, acho que aqui dá pra ver melhor. Olha ali, ó. Vamos tirar isso aqui da frente. Vamos ver o que chegou pro Tuxo da Trip experimentar. Pra nós, né? Tu vai comer comigo. Olha, mostra aqui. Que delícia. Tá bonito e tá cheiroso, viu? Olha, tem coxinha. Acredito que seja coxinha de jaca. Sabe o que é jaca? Carne de jaca, já comi, carne de jaca. Brasil, é o Brasilzão. Tem um pastel. Esse aqui, eu me esqueci o que é. Ô, produção, o que é esse aqui? Que eu sempre digo que é molho pesto, é maionese. Maionese verde caseira. Maionese verde caseira. E esse aqui, não sei o quê. É o Sweet Spice. Sweet Spice, que é uma coisa agrodoce. Agridoce. Agridoce. O que tu me indica? Vamos ver se tu já conhece. E depois aqui vai ter um banoffee pra ti, ó. Tá? Uma coisinha doce. Tem nuggets. Eu vou pegar, ó, tá? Posso pegar? Fica à vontade. Enquanto isso, a gente passa aí o Mila Veg Lanches, que é quem fornece pra gente essas delícias. Pois é, gostou? Mostra a carinha dele ali comendo Mila Veg Lanches, olha. É gostoso, não é? Maravilhoso, sensacional. Ai, tá. Então, assim, se você pudesse, hoje em dia, descrever o roteiro do futuro, a viagem do futuro, assim, o viajante do futuro,
A pessoa que vai no futuro e ela tem consciência ambiental, como que ela seria, assim? Como que ela ia se comportar numa viagem? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Claro, ficou claro. E é uma pergunta muito... Como que seria, assim, o viajante ético do futuro? Aquele que tem consciência? Uma pergunta muito complexa, Quando isso eu vou né, comer Lu? aqui. Eu acho que a gente precisa estar sempre se observando, sempre observando os cenários por onde a gente passa, os lugares, as pessoas, assim, e sempre se colocando no lugar. Tá? Tanto das pessoas, da comunidade local que a gente vai, quanto os daqueles seres, né? Daqueles animais, de qualquer lugar, assim. Então, eu nem digo empatia, mas uma compaixão. Tá? Se a gente fosse Saber aqui... que tu tá entrando na casa dos outros também, né? Exato, né? Se nós fôssemos aqueles seres ou aquelas outras pessoas, né? Se estivessem entrando na minha cidade, estivessem entrando na minha casa, no meu lar, no meu templo, como seria? Né? Como eu queria que eles se comportassem. Então, assim, da gente ter um pouquinho mais de noção e de consciência, assim, sobre o nosso papel com a harmonia com os lugares. Então, viajar é muito bonito. É muito legal, transforma demais, mas a gente tem que querer isso. Então, a gente ir para os lugares, tá? A gente ir para Tailândia, a gente ir para Filipinas, a gente ir para Paris, para aquilo lá só para tirar foto, não nos transforma em nada, tá? Mas a gente ir com um olhar de aprender com essa outra cultura, como as coisas são e o que a gente está deixando de legado, tá? Para as crianças que estão vindo, a gente tem a oportunidade hoje de se tornar alguém melhor. A questão principalmente aí do lixo, dessa agressão, desse contato com os animais, com a harmonia. A gente está nessa procura de estar evoluindo, assim. Então, o viajante é de saber para onde tu está indo, o que tu está alimentando. Tu acha que a viagem, ela transforma as pessoas para melhor? Com certeza, né? Acho que a viagem me transformou, e principalmente a natureza. Eu acho que tanto o turismo, né? A viagem... Eu tenho uma diferença para mim como um turista e um viajante. Eu acho que o turista é esse aí que vai prontinho. Só para foto, Só pra instagramável. foto, eu vou para lá, minha roteirinha, pega Uber, desce de Uber, sai, dá um passeio, volta. E acaba não entrando, sabe? Naquela realidade. Agora o viajante que vai lá para se conectar com as pessoas, né? Para viver aquela realidade... de uma forma mais verdadeira, assim, mais imersiva, a gente volta porque a partir do momento que tu tem contato com uma outra cultura, tu começa a ver que aquele comportamento diferente do teu não é anormal. Sim. É só diferente, é uma outra percepção. E cada pessoa tem, assim, eu garanto que tu tem algumas percepções na tua vida, eu tenho outras, pela história que tu viveu, pela história que eu vivi. E tu ser diferente de mim, tu não tá errado. Não tem o certo e o errado. E quando a gente começa a perceber essas coisas... Absorver novos conhecimentos, novas culturas, né? E a gente pegar o que tem de bom de cada cultura. Cada cultura traz uma mensagem muito, muito forte, assim, de exemplar de vida em alguns contextos, né? Mas, e se essa cultura for uma cultura que machuca muito os bichos? Tipo Farra do Boi, em Santa Catarina. A gente deve absorver essa cultura? Com certeza não. Inadmissível, assim. Porque a gente já sabe, a gente estava falando disso, a gente já sabe o que é agressivo, o que não é humano, o que não é consciente. E a gente continuar perpetuando isso, por mais que seja cultural, a gente precisa quebrar isso. É assim como a história da nossa família. Existem alguns comportamentos nas nossas famílias que chega um momento que a gente não precisa perpetuar aquilo. Não é porque... Nem toda cultura precisa ser levada adiante, né? Não é porque aquilo sempre aconteceu, eu nasci assim, né? A síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim, alguma coisa, né? A partir do momento que a gente tem essa consciência de que aquilo não deve ser feito. Não deve ser perpetuado. Não deve ser perpetuado. Aquilo ali causa sofrimento em outro ser, seja o touro, seja o golfinho, seja... Por que a gente continua fazendo isso? Né? Porque a gente está pensando, por exemplo, tem outra discussão, esse tempo estava vendo sobre a pesca da tainha, né, em massa. Existem várias coisas assim que... eu fiz um conteúdo esses tempos sobre a criação de um parque nacional do Albardão. Foi criado um novo parque nacional no Rio Grande do Sul, ali perto da reserva do Taim, de Rio Grande, tá? É uma área de proteção ambiental. Que foi criado um novo parque. E eu fiz só falando que era uma vitória da natureza, porque assim, se preservam vários microsistemas, né? Tem um golfinho ali que estava ameaçado de extinção, então a área de restinga. Tudo aquilo ali protege um ecossistema que não é importante para mim, importante para ti, é importante para o planeta. Tem turismo ali.
E aí os pescadores... ali ainda não é um turismo porque é um lugar muito remoto. Mas muitos pescadores vieram, tu não sabe quantas famílias vão ser prejudicadas por isso, porque a nossa pesca, porque a nossa plantação, porque... Então as pessoas, assim, elas preferem a pesca dela, a plantação dela, do que um ecossistema que se tira um golfinho, por exemplo, como era a toninha, que era muito importante na cadeia, Sim. muda completamente. O ser humano, em geral, ele tem essa visão muito egocentrada, né? Tudo gira em torno... É a minha qualidade de vida, né? Se eu estiver feliz, se eu estiver bem, se eu... Foda-se. Ele se acha o topo da cadeia alimentar. E aí ele segue destruindo tudo e não mexa no meu negócio, né? E aí, é isso. A nossa conversa abre... O que move... Abre leques pra muita coisa, né? O que move, dinheiro, Exato. poder... Tem um vídeo aí que o próprio Tuxo me mandou. Vê se tu acha, produção, que não é esse, é um que tá rolando alguma coisa com os cavalos. Acho que são cavalos, deixa eu ver. Vamos ver esse vídeo aí. O que é? É burrinho. São os burrinhos. Ai, que judiaria. Onde é que será que é isso? É gelo? Isso aí pra mim é nas bandas Meu Deus do céu, olha esse vídeo. Olha esse vídeo. Cavalos e outros animais não existem para servir... Ai, mas que judiaria, meu Deus do céu. Nossa, Inacreditável. Inacreditável. Não, e ele caiu, ele não para, ele foi... Não para. 1 quilômetro caindo. Será que sobreviveu? Não, isso a gente não vai saber nunca, né? Ó, ele é um local de gelo. Aí tem também nesses locais tem aqueles huskies que são puxados assim com trenós, né? Que eu tava vendo, tem um episódio do Simpson, que o Simpson sempre faz crítica de tudo isso, né? E aí o cara que senta no trenó e tem 500 husky na frente, assim, né? E ele vai dando chicotada, assim, vamos, vamos, vamos. Daí vai mudando o cenário, assim... Tipo, eles queriam dizer que os husky andaram muitos quilômetros, assim, vai passando diversos cenários, assim, sabe? E o cara sempre dá chicotada, vamos, vamos, vamos. Isso aí eu imagino que seja lá nas bandas de Paquistão, né? Nas bandas lá do Everest, Azerbaijão, alguma coisa assim, porque tem muitas essas montanhas aí. E como eu te disse, assim, existe, por exemplo, os caras que vão utilizar um animal para carregar... feno, transporte de alguma coisa básica para uma comunidade local, tá? Com peso mais leve. E existem os turistas que vão estar indo subir uma montanha e não querem carregar suas mochilas e colocam 300 quilos no bicho, tá? Para faturar em cima. Então, assim, eu entendo que, por exemplo, tem lugares muito remotos que não existe um mínimo... Por exemplo, eu já fui no Vale do Pati, na Bahia, que é uma comunidade que não... é proteção, e não entra moto, não entra carro, não entra absolutamente nada. Tá? O único acesso é a pé. E existem famílias que moram lá há trocentos anos, continuam lá, que os alimentos entram lá através de mula, até hoje. Né? E aí, tipo, eu tive contato com os caras lá, vi como esses animais são cuidados, o pouco contato que eu vi ali, eles vivem... alimentados, né? Não vivem em condições assim de desumanas, até desumanas não, né? Porque não são humanas, né? Mas assim, não tem esses maus tratos, né? Pelo que eu vi. Visíveis, exatamente. Mas assim, não existe outra forma de chegar lá, tá? As pessoas já levam as suas mochilas pesadas, os animais levam também. Porém, já fui num turismo, por exemplo, no Peru, em que as pessoas querem subir a montanha, mas não querem pagar, né? Não querem caminhar, e ficam... levando os animais para... subindo e descendo, subindo e descendo. Burros. Subindo e descendo inúmeras vezes ao dia, com mochilas e com pessoas, o mesmo animal. Animais desmaiando, tu entendeu? Então, exato. Animais desmaiando, animais que tomam, às vezes, injeção, né? De produtos que dão uma... né, aceleram o metabolismo do bicho. Né? Não tenho conhecimento para falar sobre o que é. Mas o que eu sei que acontece. Então, assim, existem... Tipo, para onde tu tá indo? O que tu tá alimentando? Então, enquanto as pessoas estiverem se utilizando... Cadê o governo aí? Cadê o Ministério do Turismo desses locais? No Brasil também acontece. Então, precisa o poder público agir nisso, mas precisa nós quanto pessoas também. Enquanto tiverem pessoas se utilizando daquilo,
os caras vão estar... E assim, ainda falando nisso, enquanto houverem pessoas se utilizando daquilo, eu queria falar um pouquinho também sobre os cavalos de carroça aqui em Porto Alegre, né? Tem a ver com o meio ambiente também. Eu tenho pessoas na minha família que vão tirar um móvel de dentro de casa, isso principalmente na periferia, nos bairros de periferia, assim, vão tirar um fogão, uma geladeira, um sofá velho, alguma coisa assim. E não sei se tu tem conhecimento disso, mas fala assim, joga ali na calçada que o carroceiro pega. Caixas. E assim, a carroça foi proibida em Porto Alegre. E eu gostaria, sinceramente, que fosse proibida no Brasil inteiro, porque esses animais claramente não recebem nenhum cuidado, andam no meio das avenidas aí. Ontem eu passei por uma, inclusive. Tomando chicote, né? É horrível. E a pessoa que larga o móvel ali na calçada, ela também está participando disso. O que está acontecendo aí, produção? Então, conta um pouquinho sobre também, isso. Eu acho que entra numa exploração também disso, assim, de os animais, eles... Muitas vezes os animais a gente sabe que eles não recebem a alimentação adequada, a hidratação, cuidados, carinho, amor. Cara, as pessoas têm um bicho que aquele animal tá ali pra te servir, né? Pra te servir, pra fazer... Ser humano, todo animal, ele acha que é pra servir, né? Exatamente. Se o animal não tem utilidade, esses dias... Eu vou dizer que eu sou contra as pessoas terem pet. Eu acho muito bonitinho, Não, tu tá certo. As pessoas têm um cachorrinho bonitinho em casa, então... Né? Claro que hoje em dia não tem como as pessoas não terem mais pet. Esses animais iam pra onde? Isso foi uma cultura que se criou. Mas se criou por quê? Por que a gente tem que ter um bicho pra uma carência nossa, assim? Eu já começo a viajar longe, assim, né? Pra uma carência, pra ele estar com a gente, pra gente controlar, pra gente dizer não, sabe? Eu acho que o ser humano veio dominando as coisas à sua volta para o seu controle. Se o ser humano sumisse da natureza, do planeta, o planeta ia dar graças a Deus, né? Com certeza. Ele ia estar em harmonia, porque a gente tá em harmonia. Esses tempos eu estava vendo um documentário que eles dizem, né? Nós, seres humanos, aí estamos como um câncer. Uhum. Né? A gente está como um câncer criando a doença do planeta que... A gente é a única espécie que vai conseguir se destruir, né? Que dominou, mas vai se destruir. Os dinossauros dominaram, mas foram destruídos. Mas a gente vai se... Se os dinossauros se existissem, a gente imagina como é que ia ser. Ia ter um parque... Não, tentaram fazer o parque dos dinossauros. Já não tem vida, né? Mas já... As pessoas iam entrar nos carrinhos ali para ver os dinossauros, bater foto com os dinossauros e usar jaqueta de couro de dinossauro, cílios de dinossauro, tudo de dinossauro. Tu acredita que o ser humano ia explorar os dinossauros também? Ia ter abatedouro de dinossauro? A gente tendo domínio sobre... A gente dominou quase todas as espécies, né? As que a gente ainda não dominou, tentam dominar. Que bom que hoje a consciência... A gente vem vendo, assim, por exemplo, animais que estavam... Existem muitas coisas boas acontecendo, né, Lu? A gente sabe que, se a gente for parar pra ver hoje a internet, assim, a gente vê muita coisa ruim. Mas existem várias outras coisas que também a gente vem evoluindo e melhorando justamente pela consciência. Então, assim como nós estamos aqui falando sobre isso, existem pessoas muito boas fazendo essa frente, né? Pessoas que às vezes entram na política, então é uma... Ih, será que as pessoas não se contorcem na política? Não, tem a Sofia aí, que é um Exato, caso, né? Então a gente sabe que existem pessoas muito sérias, assim, a gente sabe que eles... É difícil... Se corrompem, muita gente se corrompe, muita gente faz algumas alianças aí que não conseguem... Porque a política é isso, assim. Se ele vai lá muito extremista, também às vezes não vai conseguir fazer nada. Então, né, tem que ser político e também acho que ter um jogo de cintura e às vezes minimizar impactos. Mas então, existem coisas boas acontecendo. A gente sabe que, por exemplo, em Santa Catarina ali, as baleias por muito tempo tiveram sumidas. Porque caçaram até que elas não voltavam mais. Criaram a área de proteção, esses animais começaram a aparecem muito e agora... Estão querendo tirar de novo a proteção das baleias. Exato, querem tirar 30 mil hectares. Existem duas deputadas que eu me nego a falar o nome das deputadas, mas são as que estão sempre... Né, eu vou fazer um conteúdo onde eu vou falar claramente o nome delas. Pode falar aqui. Acho que a Juliana Zanata... É PL? Adivinha. PL, né? Adivinha. E assim, estão querendo tirar... Então, a Zanata é da florzinha nazista. É essa mesmo. Tá, então, assim, existiram restrições que trouxeram as baleias de volta e aí agora vem uma linha contrária querendo tirar 30 mil hectares de área de proteção, de restinga, de tudo, que são muitíssimo importantes para tudo na volta. Então a gente avança um pouquinho, tem retrocesso. Avança, tem retrocesso. O dinheiro sempre mandando. A gente está se encaminhando para a reta final do programa, faltam 6 minutos. Eu queria mostrar aqui um pouquinho o perfil do Tuxo. Abre aí pra gente, dá uma olhada no perfil dele.
Tá aí, ó, o Tuxo da Trip, 162 mil seguidores. É bom tá vivo. Te mostro e te levo pra natureza e às vezes te coloco pra pensar. Viu? A meta é colocar cada vez mais as pessoas para Pra pensar, pensar. né? Assim como estamos fazendo aqui hoje. Ó. Então, o Tuxo, ele mostra viagens, né? Ó, Lençóis Maranhenses. Eu vi que agora ele tá querendo também, olha, muito legal mesmo. Mostra aqui Santa Catarina, isso aí, hospedagens. Santa Catarina. Uhum. Tu mostra os hotéis por dentro. Eu mostro tudo, né, Lu? Assim, tudo hoje em dia que faz... comecei muito com as trilhas, levando as pessoas para a natureza. E isso foi me oportunizando viver experiências, hospedagens, divulgando lugares. Então, hoje, tudo aí que for uma experiência que possa oportunizar esse contato. Porque eu acho que, assim, as pessoas só vão começar a cuidar da natureza se elas conhecerem. se elas conhecerem. Uhum. Então, assim, a gente precisa, por exemplo, as nossas crianças. Cara, nossas crianças têm que ir para a natureza. As escolas têm que ter projetos que insiram, né, que façam esse contato. A gente foi se perdendo. Abre né? outra aí, produção. A gente foi se perdendo, assim, um pouco. Muito sobre o Rio Grande do Sul. Acho, olha isso aqui. Isso aqui é no Rio Grande do Sul, cara. Ó. Tem pessoas que... não conhecem o Rio As Grande do pessoas Sul, viajam né? o mundo inteiro, tá? Saem daqui, vão pra Europa, vão pra outros lugares e às vezes não conhecem o nosso estado. Que Então, coisa mais linda. Cambará. São José dos Ausentes é uma cidade do lado Olha lá que... o pôr do sol, ó. É, inacreditável. Então, algumas hospedagens que a gente passa aí que dão uma conectada com a gente, de novo, com esse clima de sítio. Acho que esse movimento de ir pro interior... Ah, olha ali a Carol. A É, Carol a também foi Carol. convidada pra vir hoje. Feliz- Um beijo, Carol. Da próxima vez tu vem, tá? Uhum. Garanto que tu tem... Eu acho que eu vi a Carol com uns boizinhos em algum lugar, assim. Acho que ela tava em algum lugar que tinha... Você estava, ela deu uma comida pros boizinhos. Eu falei, não, traz a Carol junto com a Carol dos bois. Ah, caramba, querida. Ela vê qualquer bichinho, ela... Oi, filho! Começa... Muito fofa. Aham, uma figura. Então é isso, assim, apresento várias hospedagens, vários lugares de natureza. Agora eu tô trazendo algumas reflexões, até com uma Beth, por exemplo. Eu quero falar de o que eu tiver a fim de falar, eu vou falar. Né? Sim. Se eu for perder seguidor, tô nem aí. Mas Vou passar a minha mensagem. Parabéns pelo teu trabalho, viu? É muito importante a gente unir assim as viagens, a beleza do turismo com conscientização também. Com essa gracinha que é a Carol, o amor. Olha só, eles mostram assim toda a rotina deles na viagem, o que tem ali nos hotéis, nos resorts. A gente tem paisagem. alguns feedbacks muito legais, Lu, assim, que as pessoas que nos conhecem, que nos acompanham nas redes, nos conhecem, elas sempre dão o mesmo feedback, que a gente é aquilo que a gente apresenta. Então hoje a gente vê muita pessoa montada que mostra uma coisa nas redes, tu vê, vai Se conhecer tu for lá pessoalmente. e ver, esses dias eu vi um Airbnb, eu li um Airbnb que disse que era muito sujo. É um local que eu queria ir. Não vou falar o nome do local aqui, mas fica em Osório, viu? Eu queria ir. É lindo, 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 lindo. Aí disseram que é tudo sujo, que o liquidificador tinha bicho, que tava tudo imundo, a cama tinha pulga. Se tu pegar um lugar assim, tu fala. Olha, eu não costumo, nunca peguei, sabe? Nunca Geralmente, assim, os lugares que vêm até mim costumam apresentar o que me mostraram, né? Acho que já... Até porque eles te contratam também, né? eu acho que já é uma linha, assim, de experiência, de natureza, já tem esse cuidado. Se garantem. Né? Mas, assim, se não fizer sentido pra mim, hoje em dia eu não me conecto com lugares nem com marcas que não façam sentido. Então eu recebo propostas, às vezes, de parcerias, de divulgar coisas que... Tu diz não? Digo não. Já disse não pra Beth. Ó. Eu com perfil pequenininho, assim, que não tenho dinheiro pra... né, ainda vivo numa vida que eu preciso me organizar financeiramente. Já tive a oportunidade, claro, que não de ganhar milhões. Claro. Mas de ganhar um dinheiro legal. Sim. Que não faz sentido. Não. E aí você tá aí seguindo a Virgínia, tendo o Tuxo da Trip pra seguir, tendo a Lu Pires pra seguir, você tá aí seguindo a Virgínia, olha aí, ó. E uma mensagem que a gente sempre passa, Lu, é assim... a gente tentar deixar os lugares que a gente passa melhor do que a gente encontra. Então a gente sempre fala isso nas trilhas e eu tento levar isso até pra cá. Assim. Deixa uma mensagem aí pro pessoal, ali tua câmera, fala um pouquinho pras pessoas, nosso minuto final. Um dos lemas o lema da minha empresa é nós não visitamos a natureza, cheguei a me perder. Nós não visitamos a natureza, nós somos a natureza. E a gente acredita, pessoal, que a natureza, assim, estar nesse ambiente, ele tem um poder de transformação muito grande. Então, assim, o mínimo que a gente pode devolver para esses espaços que nos fazem tão bem. Hoje, quem tem a oportunidade de passar um final de semana cercado pela natureza, numa cachoeira, num nascer do sol,
com animais a gente sabe que a gente volta revigorado. É uma coisa que a gente precisa. As pessoas estão adoecendo, as pessoas estão presas nas suas rotinas, no estresse, na ansiedade, cada vez tomando mais medicamento. E a natureza, eu vejo ela como um grande medicamento, então a gente pode tornar ela melhor, a gente pode minimizar os impactos, seja cuidando dos animais, seja cuidando das plantas, assim a gente consegue viver em harmonia e a natureza é a nossa casa, então a gente precisa querer evoluir isso e precisa mudar e ter uma vida mais sustentável. Né? É isso aí. Então, esse foi mais um Plantosfera que a gente teve aqui, trazendo... Por que Plantosfera, né? A ideia era trazer as pessoas para o universo das plantas, do meio ambiente, das comidinhas de plantas, e tudo que... Todo o universo, né? A atmosfera de plantas, dos animais, tudo que existe. Né? Ter uma conversa dentro de uma... Eu acredito que o mundo, se não tivesse ser humano, ele seria uma plantosfera. Com certeza, cara, tudo já foi. Né? Já foi uma plantosfera. Então é isso. Um beijo pra vocês. Obrigada, Tuxi da Trip. Obrigado, Lu, mais uma vez. Parabéns pela ideia, que eu acho que tem tudo pra... Tomara, amém. Deu aí?